Passo a ler a palavra do Evangelho, prevista para o dia de hoje, a narração do nascimento de Jesus, conforme Lucas 2, 1 a 14. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até aqui a palavra do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito seja com todos nós. Amém. Participar do culto de Natal é muito especial. Não acham? Claro que sempre tem uns que estranham, né? Quando vão na igreja, sempre tem um pinheirinho. Por que isso? Sim, é uma data muito especial. É a culminância de 4 semanas de preparação. É o começo do calendário da igreja. A liturgia do Advento é um tanto contida para que exploda de alegria no dia de Natal. Muitos não podem sair de casa e dariam tudo para estar nesse culto. Por isso que estamos gravando. Mas pelo menos a mensagem vamos compartilhar com quem não pôde vir. Muitos deixaram de estar com seus familiares, por outro lado, para estar aqui no culto. Mas talvez passe pela sua cabeça a ideia: mas por que valorizar tanto o Natal? Se há uma dúvida a esse respeito no teu coração, eu acho que falta alguma coisa. Não estou falando da sua formação, estou falando da sua experiência de fé. E por isso, a presença de cada um de vocês hoje aqui é fundamental. E é, ao mesmo tempo, o caminho de transformação que Deus te propõe. Através da história que vocês ouviram, que nós vamos refletir, nós vamos entender um pouco sobre o quanto esta história do nascimento de Jesus pode nos afetar. Vamos tentar buscar, captar o que Deus nos revela, o que há de especial nessa narrativa, que é capaz de tornar-se o fundamento da nossa fé. E é o que Lucas tenta compartilhar. Lucas é um seguidor de Jesus, um pregador, um evangelista, mas ele é ao mesmo tempo um historiador. Não sei se temos historiadores aqui, mas historiadores têm certos métodos de trabalho e quando escreve um texto tem certos cuidados, né? E ele procurou, dentro do seu amadorismo como historiador,
detalhar o momento histórico em que Jesus vai nascer. Ele cita, então, o imperador, né? César Augusto, também o Quirino, né? Governador da Síria. Então, ele cria referências históricas para datar o que ele está contando. Mas ele não se dá conta que, ao fazer isso, ele está dando a primeira dica sobre essa narrativa, primeira possibilidade de interpretação sobre isso. Pensem bem, César decidiu fazer um recenseamento. Enquanto poderosos tomam atitudes, seja para demonstrar o seu domínio, contar quantas pessoas sobre as quais ele domina, seja por cobiça, para arrecadar mais impostos, enriquecer mais. Deus age. Deus está agindo soberanamente. É isso mesmo. Deus se aproveitou da decisão de César, ou César é que foi movido por Deus para cumprir o interesse de Deus? Já pensaram sobre isso? A resposta cabe a nós, porque sempre a narrativa vai pedir um posicionamento nosso. Quem é mais poderoso? Quem é o mais poderoso na história? César Augusto ou Deus? O Natal, a primeira lição que Lucas nos dá, é que no Natal Deus nos ensina que Ele guia misteriosamente este mundo, sem mesmo que o mundo saiba. É o que Lucas quer nos dizer indiretamente. Os seus protagonistas, os nomes citados, nem se dão conta. Até porque o agir de Deus era ignorado pela maioria das pessoas. Quem se guiou pelo que os poderosos cogitavam, não encontrou Jesus na primeira tentativa. Lembra da história dos magos? Foram lá no palácio perguntar onde é que nasceu o rei, e Herodes não sabia de nada. Lucas registrou como o mais importante, quando ele chega no cerne da história, uma história bem simples, uma história familiar. E é isto que nos surpreende também. Em segundo lugar, porque uma história tão simples, de um nascimento de um bebê, toma esta proporção. Mas é mais ainda. É uma circunstância familiar constrangedora. A gente tem que entrar nesse contexto dessa família. É uma família especial, uma família diferente. Uma gravidez fora dos padrões da sociedade. Sim, é isso que você está pensando. Deus usou um escândalo moral, um escândalo religioso, como instrumento para se revelar neste mundo. Maria podia ser apedrejada segundo as leis do seu povo. José poderia ter abandonado ela, deixado ela com esta situação toda complicada, e ele sairia, segundo a sociedade do seu tempo, na boa, preservando a sua honra. Mas não. Deus não jogou essas pessoas nesse constrangimento moral, ele as guiou em meio a essa situação. E José e Maria tiveram a oportunidade de sentirem-se guiados por Deus em meio a isso. E assumirem toda essa circunstância arriscada como um caminho de Deus. Porque eles logo viram, Jesus não era um tema familiar somente. Não é uma criança nova na família só, como é para nós. Não, essa criança, eles já sabiam desde o início, é o Messias. Ele veio para salvar o mundo, não salvar só a família. E José e Maria não podiam se omitir, devido à proporção desta mensagem, de participar desse agir libertador de Deus. Pelo contrário, a gente vê nos detalhes do texto, em cada momento, eles ficavam se olhando
e meditando sobre o que está acontecendo. E alguns detalhes fugiam totalmente ao controle de um nascimento normal. Em terceiro lugar, fica claro que este mundo não queria o Messias. Não havia lugar para eles. Só sobrou uma estrebaria. Quem é da área da saúde, sabe, isso não é local para uma criança nascer, mesmo que seja parto natural. Mas coisas piores ainda aconteceriam. Não está aqui nesse texto, mas precisamos lembrar que Herodes, quando soube do nascimento, sentiu-se ameaçado em sua loucura pelo poder. E ele mandou matar todos os recém-nascidos de Belém. Ou seja, pouco tempo depois aconteceu um verdadeiro genocídio horrível naquela cidade. Centenas de crianças foram mortas na espada. Graças a Deus, José e Maria foram avisados e viraram refugiados no Egito. Vocês sabiam disso? Sim. Mais uma circunstância fora dos padrões, ter que sair da sua terra, ir para um outro país, para proteger-se de um rei maluco, sanguinário. Não havia lugar para esse Messias nesse mundo. Logo do início. O que Deus quer dizer com isso? Isso tem significados para nós ainda hoje. Não pense que a vinda de Jesus para a nossa vida vai ser assim, uma festa, alegria completa, somente coisas boas. Sem conflitos interiores, sem conflitos com os valores deste mundo. Sim, uma pequena guerra interior pode acontecer dentro de nós, quando nos damos conta das implicações da vinda de Jesus para este mundo. Você será tentado a acreditar, olhando para essa história, de que acreditar nesse Jesus é algo insignificante, algo irrelevante, que é só uma história para entreter as crianças. Muita ideia nesse sentido se passa hoje. Não desista. Continue crendo e ignorando as ameaças deste mundo. Jesus nasceu para você. Isso não é uma frase de efeito. É nesta ideia que a gente precisa se focar. E a quarta mensagem, ela tem a ver com as primeiras pessoas que ficaram sabendo do nascimento de Jesus. Sim, não foram poderosos, não foram religiosos oficiais, pastores, bispos ou rabinos, sei lá. Não foram blogueiros, nem repórteres. A grande mídia não estava ali. Foram pessoas esquecidas, numa noite escura. Foram pessoas improváveis, que assistiram o espetáculo mais lindo que o Natal de uma certa cidade que tem aqui perto. E este espetáculo não era caro, era de graça. Nós diríamos mais, este é um espetáculo por graça. A palavra graça na Bíblia tem um sentido muito profundo. É quando Deus decide nos dar algo sem perguntar se merecemos. Se somos as pessoas que têm algum mérito para receber. Deus escolheu pessoas insignificantes, porque estas tratariam aquela notícia como a mais importante das suas vidas. Não seria um espetáculo a mais dos tantos que elas já viram. Não tratariam mais um Natal como se fosse mais um Natal colorido e festivo das suas vidas. Nossa leitura não inclui aqui, no caso, a parte em que eles foram até Belém e encontraram o menino Jesus e o adoraram. Foi uma visão tão fantástica que os fez encontrar Jesus em meio àquela cidade enorme, cheia de turistas. O impacto nas suas vidas foi transformador. Gosto muito da série The Chosen. Nós passamos aqui, inclusive,
o episódio, né? Em que eles ficaram transtornados com a visão. E eles foram guiados de alguma maneira até aquela estrebaria. E a visita deixou, inclusive, Maria e José também surpresos. Você consegue entender por que essa história é tão importante? Você está percebendo as implicações desta história para a nossa vida, para a nossa fé? Quantas dimensões fundamentais da fé estão ditas numa narrativa de um nascimento de uma criança? Eu assisti aqui na esquina uma cena impagável esses dias. Passando por ali, um vendedor de frutas gritou bem alto: "Bom dia, minha querida!" 3 mulheres diferentes se viraram para receber o bom dia. Fiquei pensando, quem não gosta, né, de um carinho, uma palavra de acolhimento gentil dita? Está dentro de nós essa carência. Todos nós temos um eu carente, um gesto de carinho, de atenção. É como se houvesse uma janela dentro da nossa alma, sempre aberta, tentando buscar uma lembrança de carinho, de acolhimento, de reforçar aquelas memórias queridas, afetivas do passado. E não é à toa que no Natal a gente fica bastante sensível, né? Muitas pessoas choram nas celebrações, nas festas. Nós lembramos talvez da nossa infância, né? Das pessoas queridas que fizeram parte da nossa vida e que não estão mais entre nós. Algumas delas não estão mais entre nós, né? Mas mesmo assim a janela fica aberta. Tem gente que tem traumas, né? Também do Natal, essas coisas, né? Lembranças tristes, mas a maioria, eu creio que está aberta essas lembranças. Memórias de acolhimento incondicional. Experimentamos no passado e podem acontecer de novo. Por isso a janela está aberta. E esta experiência nós podemos fazer com Jesus. Sem intermediários. Sem pessoas que possam atrapalhar. Ele vem a nós através dessa janela que se abre e nos surpreende. Deus vem para cada um de nós. E vem de um jeito particular. Não é um amigo secreto, constrangedor, em que alguma bobagem pode ser dita. Não é uma festa sofisticada que deixa de fora quem não tem presentes ou roupa especial. Não precisa nem mesmo ter a família por perto. Pode ser um Natal bem sozinho. O Natal de Jesus, ele acolhe todas as pessoas. As pessoas sozinhas, as pessoas doentes, as pessoas em crise, as pessoas humildes, sem recursos. O jeito que Deus veio ao mundo revela esta sensibilidade de Deus à vida humana, especialmente a mais angustiada. Reis poderosos perderam essa notícia. Sábios autossuficientes ignoraram o nascimento de Jesus. Mas Maria e José, em meio àquele constrangimento todo, os pastores de ovelhas, personagens irrelevantes, estes não. Estes viveram esta mensagem como poucos. Eles só disseram uma coisa: sim para Deus. Deixaram Deus entrar pela janela. Deus ser a sua alegria. Ser a alegria que eles tinham para partilhar com o mundo. Preciso dizer, no contexto desse texto, que nosso mundo não sabe disso. Não compartilha dessa alegria. Nosso mundo busca outras coisas totalmente diferentes. A maioria sem valor. A maioria não traz alegria e vida digna. O pior é que o mundo tenta nos convencer de que o que ele celebra tem importância.
E, na verdade, as janelas que o mundo abre para nós são janelas de morte, de memórias traumáticas, de sentimentos, de ressentimentos e culpa. Janelas que não precisamos abrir e não devemos abrir. Delas queremos cura, perdão e libertação. Mas, mesmo assim, nosso mundo precisa de Cristo como nunca. Mas não nos iludamos. Este mundo não hospedou Maria e José, que chegou numa estrebaria fétida em Belém. Este mundo continua ignorando Jesus hoje. Por isso, desconfie de todos e de tudo que quer nos demover desta nossa aproximação a Cristo, que nos quer afastar desta verdadeira experiência de plenitude que é Jesus, que queira tirar de você o privilégio de experimentar verdadeiramente o Natal. Não te alimente com o que os poderosos deste mundo cogitam. Não deixe que discussões inúteis, brigas do passado, rancores e ressentimentos te afastem do presépio, da manjedoura de Jesus. O olhar do menino Jesus, ele está dirigido a você. Ele não vai desviar de você. Que esse Natal te ensine a você não desviar o seu olhar de Jesus. Amém. Convido para que possamos responder a palavra bíblica anunciada, confessando nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quem puder se colocar de pé, por favor, peço que se levante. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Nós queremos agora cantar, mas antes vamos falar um pouquinho sobre as ofertas, né? No culto do domingo passado, tivemos 106 pessoas e a oferta foi destinada para o Fundo de Educação Cristã Contínua, né? E a oferta de hoje é destinada pelo nosso sínodo para a reforma da Casa Pastoral Sinodal, né? Nós temos sínodo para nós é uma unidade regional, a nossa sede fica em São Leopoldo, né? Nosso pastor sinodal, pastor Carlos Bock, né? Então ele reside lá, então esta manutenção está prevista no nosso orçamento sinodal e queremos apoiar esse trabalho do nosso sínodo. Enquanto isso, cantamos o canto 381. Para as ofertas, temos a caixa aqui na frente, lá atrás, e temos Pix também, umas tarjetas nas cadeiras, né? Caso, como a maioria não está usando dinheiro mais, né? Então temos a possibilidade de contribuir via Pix, tá bom? Muito obrigado desde já. Cantamos ó Vinde Fiéis.